Pai, o Senhor é tão bom para nós. Obrigado por abençoar as nossas vidas, obrigado por abençoar esses estudos. E hoje à noite eu peço que o Senhor faça algo especial em nós, enquanto estudamos a Cristologia, agora o ministério terrestre do nosso Salvador. Obrigado por Jesus e obrigado por mostrar para nós, através dele, tudo que precisamos entender nesta vida. Eu peço em nome dele que o Senhor abençoe esse tempo juntos, essa aula. Amém. Ok, então na 5ª página da apostila, na letra C, diz aqui, o ministério terrestre, a primeira vinda de Cristo. Me lembro de uma vez eu falei sobre a primeira vinda de Cristo e as pessoas olharam para mim como se fosse algo estranho. Quando falamos a primeira vinda, é somente quando ele veio para a terra, nascido de uma virgem, vivia a vida dele, foi morto na cruz, foi sepultado, ressuscitou e depois apareceu várias vezes antes de voltar para o céu, na ascensão. É o ministério dele que ele tinha 2000 anos atrás, mais ou menos, e essa é a primeira vinda dele. E aqui na apostila, número 1 tem a pregação, número 2 os milagres, número 3 a apresentação dele em Jerusalém, número 4 a cruz, o sepultamento, a ressurreição e a ascensão. Então nós vamos analisar essas coisas de acordo com as Escrituras e nós vamos começar com o aspecto do ministério dele que precisamos entender muito bem. Nós falamos muito sobre a crucificação dele, que é essencial para a nossa salvação, então deve ser a ênfase. Também há uma ênfase hoje em dia nos milagres que ele conseguiu fazer, ele sabe curar os cegos ou qualquer doença, até o morto, ele pode levantar, pode ressuscitar. Mas um aspecto importantíssimo do ministério de Jesus é a pregação dele. Imagina você está em Jerusalém há 2000 anos e vem um homem, um pregador, mas ele não é normal. Há uma maneira diferente e tudo, mas você compreende, ou talvez não, mas ele é o Filho de Deus. Imagina como ele prega. Eu prego, eu tento me melhorar. Mas eu penso sobre as pregações de Jesus. Eu sei que, por exemplo, às vezes eu escrevo as minhas pregações e eu publico na internet. A minha maneira de escrever é diferente do que a minha maneira de falar. Então eu sei que quando eu estou lendo a Bíblia há uma diferença muito provável entre o que Jesus falava, a maneira de falar e a maneira de ser escrito pelos homens Mateus, Marcos, Lucas e João. Então eu fico pensando, como que ele pregava? Ele levantava a voz? Ele era muito dinâmico? E a Bíblia fala algumas coisas, mas não fala muito. Nós temos as pregações dele de uma forma escrita. E nós vamos analisar um pouco a pregação dele. Vamos chegar aqui, número 1, a pregação. E número 1 embaixo diz, cumpriu as profecias velho-testamentárias. A Bíblia profetizava antes da vinda dele, esse Messias vai pregar. Não vai somente vir e ser rei, entronizado para governar o povo judaico e eliminar os gentios. Não, ele vai pregar. Vamos ver essa profecia em Isaías 61. Então, um dos maiores profetas do Velho Testamento, Isaías, e perto do fim do livro, Isaías 61. E eu vou ler para vocês versículos 1 e 2 de Isaías 61. Lembra, essa é uma profecia do Messias. E o povo em Israel, nos dias de Jesus, sabia, essa aqui é uma profecia do Messias. Então aqui, Isaías 61, versículos 1 e 2. Você pode até marcar as palavras aqui que mostram isso, a palavra pregar e a palavra apregoar. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim,
porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Há mais aqui podemos ler, mas vamos marcar as palavras em versículo 1, pregar, e proclamar, em versículo 2, apregoar. O que eu acho até mais interessante é aqui no primeiro versículo diz, para pregar boas novas, e você pode até marcar essas palavras, porque quando você fala evangelho, que é uma palavra-chave no Novo Testamento, a palavra evangelho quer dizer o quê? Alguém sabe? Com certeza vocês sabem, quer dizer boas novas. E aqui no Velho Testamento diz que ele vai chegar para pregar boas novas. Então uma profecia, e com certeza uma boa nova, que o Filho de Deus chegou, mas Jesus prega muito. Agora vamos para o livro de Lucas, capítulo 4, Lucas 4. Agora então, Isaías o profeta profetizou, o Messias vai chegar pregando, em Isaías 61. Ele chega, ele está pregando depois de receber uma manifestação visível do Espírito Santo, uma pomba que desceu nele. Agora ele é tentado por 40 dias e ele volta. Ele está fazendo o ministério dele. A Bíblia não fala muito aqui em Lucas sobre o que ele estava fazendo, porém, ele chega na sinagoga. Veja aqui então Lucas 4, versículo 14. Lucas 4, versículo 14. Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. Então, ele era um tipo de pregador que viajava de um lugar para outro, especificamente dizendo aqui em versículo 15, pregando ou ensinando nas sinagogas. Versículo 16, e chegando a Nazaré, onde ele foi criado, até fala isso, desculpa, mas eu estou falando o que a Bíblia está falando aqui. Entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Ok, agora então ele vai abrir um rolo do livro de Isaías. Diz aqui então versículo 17, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Lembra, evangelizar quer dizer pregar as boas novas. Então, continuando, enviou-me a curar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ou seja, ele está aqui lendo Isaías 61, a passagem da profecia que acabamos de ver. Agora versículo 20, e cerrando o livro e tornando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: não é este o filho de José?
E nós podemos continuar a ler isso aqui, o povo não vai gostar, vai querer matar ele. Logo aqui no início do ministério dele, ele tendo mais ou menos 30 anos de idade, mas nós notamos aqui, Jesus está enfatizando, as profecias falavam que o Messias vai ser um pregador. E ele está pregando, chega nessa sinagoga, lê essa passagem que diz que vai ser pregador. Ele diz, versículo 21, hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Então, a pregação de Jesus cumpriu as profecias velho-testamentárias. Agora, número 2 aqui, a pregação de Jesus tinha a autoridade de Deus. Tinha autoridade de Deus. Vamos voltar para Isaías, agora capítulo 11. Então, Isaías 11. Diz aqui, em Isaías 11, versículos 1 e 2, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Versículo 1 está falando sobre Jesus. Em outra aula eu já expliquei esse versículo, então vamos continuar e ver o que a Bíblia fala sobre Jesus em versículo 2. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Se você contar o número de espíritos aqui, não a palavra, mas o número de espíritos, são 7. Em Apocalipse, nós vemos os 7 espíritos de Deus. E entendemos que estes 7 espíritos de Deus são, na verdade, o Espírito Santo. Aqui, então, são descrições do Espírito de Deus. Ele é o Espírito do Senhor, ele tem sabedoria, ele tem entendimento, ele tem conselho, ele tem fortaleza, ele tem conhecimento, ele tem o temor do Senhor. E esses 7 faziam parte do ministério da pregação de Jesus. Ele tinha a manifestação do Espírito Santo de uma forma completa, dando para ele grande autoridade na pregação dele. Daí vamos para o livro de Mateus, capítulo 7. Mateus 7. Nós precisamos lembrar de algo importante. O Espírito Santo, hoje nós entendemos, nos habita. Ele habita em nós, autenticando, selando a nossa salvação. Mas no Velho Testamento e no ministério de Jesus e de João Batista, o Espírito Santo não habitava para manifestar a salvação, mas para fazer uma obra. Jesus então tinha, vamos dizer dessa forma, todo o Espírito para uma obra completa. Toda a autoridade, todo o poder Jesus tinha, sem medida, a Bíblia fala. Então, nós não podemos dividir o Espírito. Eu não estou querendo ensinar uma heresia, mas nós sabemos que existe o Espírito Santo e existe todo o poder dele. Jesus tinha todo o poder do Espírito Santo. Nós notamos isso na profecia. Agora em Mateus 7, versículo 29, nós lemos o seguinte: porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Como tendo autoridade. Você sabe, por exemplo, quem já ouviu alguém falando, explicando algo, e você fala, essa pessoa não tem a mínima ideia. Alguém pode levantar a mão, você já passou por isso? Não tem a mínima ideia. E a pessoa perde toda a autoridade, toda a influência, porque você sabe que a pessoa não sabe o que está falando. Parece que a pessoa não estudou, está falando só achismo, algo que não presta.
Todos nós podemos cair nesse problema. É possível, sim. Anos atrás, eu cheguei à conclusão: eu devo sempre estudar o que eu vou falar antes de falar. Isso quer dizer que eu consigo sempre fazer isso? Provavelmente não. Mas é um alvo meio, e deve ser para nós, um alvo para todos nós. Eu quero ter autoridade do que eu falo. Mas Jesus, Ele é Deus, Ele tem sem medida o poder, a sabedoria do Espírito de Deus. Então vocês conseguem imaginar, não importava a pergunta, você fazia a pergunta para Ele e Ele respondia com toda a autoridade. De tal forma que os homens que eram os escribas na época, eles conheciam as Escrituras, eles passavam tempo na Bíblia, mas quando o povo ouvia os escribas e ouvia Jesus, o povo falava: esse homem é muito diferente, ele tem autoridade que nem os escribas têm. Quando ele fala, você percebe algo que os outros não têm. Eu posso visitar várias igrejas, eu posso escutar vários pregadores. Eu vou falar para vocês, nem todo pregador tem a mesma autoridade no que ele fala. A certas pessoas eu noto, esse homem passa tempo com Deus, e Deus está com esse homem pelo jeito, pela maneira que ele fala, pelas coisas que ele prega e ensina. Ele tem autoridade, eu preciso prestar atenção no que ele fala. Mas tem outras pessoas, infelizmente, você percebe, a pessoa pode até falar coisas eloquentes, mas não tem autoridade, porque não são baseadas na vontade e na palavra de Deus. Jesus não sofria com este problema, ele tinha autoridade, era um aspecto do ministério dele, da pregação dele. Podemos notar a mesma coisa, nem vou ler, mas se vocês quiserem ver também, Marcos 1:22 enfatiza a mesma coisa. Número 3, a pregação de Jesus usava parábolas. Parábolas, segundo as profecias. Interessante porque as palavras provérbios e parábolas são interligadas. E, por exemplo, você vai para os provérbios, eu prego muitos provérbios, vou pregar mais na quarta. Os provérbios são algo tão, eu acho que no português tem a palavra sucinto, muito curto e pequeno, mas se você passar tempo com aquelas poucas palavras, talvez 15 ou 20 palavras, dá para você pensar sobre o pensamento carregado no provérbio por horas ou dias ou sua vida toda, porque o provérbio é tão profundo, ainda que tenha poucas palavras. Jesus ensinava em parábolas. As parábolas dele eram um tipo de provérbio maior, e você pode analisar e ver muita coisa além das palavras, através das palavras. Então ele usava parábolas, segundo as profecias. Vamos para Salmo 78. Salmo 78. Interessante, você pode ler o que Jesus prega, e às vezes, ou talvez eu devo dizer muitas vezes, a pessoa fala: eu não entendo nada que ele fala. Em certos lugares, é porque ele pregava em parábolas. A Bíblia diz aqui na profecia de 78, Salmo 78, pelo vidente Asaf, ele escreveu aqui em versículo 2: abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade. E Jesus com certeza fazia isto. Mateus 13 é um ótimo exemplo. Vamos para Mateus 13. Essa aula não é sobre todas as parábolas, mas seria interessante você passar tempo com Mateus 13. Provavelmente você não vai interpretar corretamente a primeira vez as parábolas. As parábolas são enraizadas na história, na teologia de Israel.
Se você não entender bem o Israel, a nação de Israel e as coisas escritas no Velho Testamento, vai ser muito difícil você entender bem as parábolas. Existem seitas que acabam interpretando de uma forma errada as parábolas de Jesus. Veja algo interessante aqui em Mateus 13, versículos 34 e 35. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. E alguém pode fazer a pergunta: por que Jesus usa parábolas? Por que ele não explica as coisas de uma forma mais simples? E você pode ler Mateus 13, que vai dar a resposta. Deixe-me tentar somente resumir. Uma parábola é suficiente para esconder a verdade daquele que não quer a verdade, mas revelar a verdade para aquele que quer a verdade. Uma coisa que eu aprendi muito tempo atrás, eu acho que vocês também já entendem isso. Às vezes chegamos à ideia: eu preciso explicar o que eu estou falando para a pessoa, porque a pessoa não entende. Mas a gente explica e parece que a pessoa ainda não entende. Então tentamos mudar o que nós falamos para explicar com mais detalhes ainda, e ainda a pessoa não entende. E a pessoa não muda porque não entende, mas o fato é, e as profecias falavam isso, pessoas não têm muitas vezes o problema de habilidade, é problema de vontade. A pessoa não quer a verdade, então não entende a verdade. Existe cegueira espiritual porque a pessoa não quer ouvir, a pessoa fecha os ouvidos para a verdade, e quando você fala, e fala, e fala, a pessoa não entende, não ouve. Sofremos isso na nossa igreja, em outras igrejas eu já vi muito isso. Quando eu evangelizo, toda semana eu encontro pelo menos uma pessoa que não ouve o que eu falo, mas eu uso os termos mais básicos e simples, eu conto histórias, eu aponto para a Bíblia, eu explico as coisas, mas há uma resistência que fecha, que tampa os olhos, os ouvidos, e a pessoa não entende. Os discípulos foram para Jesus e falaram: por que o Senhor usa parábolas? Ele explicou: olha, é o seguinte, eu quero esconder e eu quero revelar. Para a pessoa que crê, você vai prestar atenção na parábola, você vai crer no que Jesus está falando, e você vai começar a ver as chaves, e você vai entrar na parábola, e ela vai acabar revelando coisas para você, enquanto o outro não entende nada. Que mostra mais a sabedoria de Deus, que Ele consegue ensinar uma coisa, e através das mesmas palavras, uma pessoa não percebe nada, e outra pessoa percebe muito. Isso acaba dividindo as pessoas. Segundo as profecias, Jesus decidiu usar as parábolas. Número 4, a pregação de Jesus enfatizava, letra A, o evangelho do reino e do arrependimento. Então vamos agora ver o conteúdo da pregação de Jesus. Estamos em Mateus, mas vamos para o 4º capítulo, Mateus 4, versículo 17. Aqui Jesus, logo no início do ministério dele, Mateus 4, 17, desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus.
Jesus explica em outra passagem que na primeira vinda ele veio para ser rei, mas não aconteceu, porque os cidadãos que deveriam aceitar ele acabaram rejeitando ele. Então ele falou: meu reino não é daqui, meu povo me rejeitou, acabou até crucificando ele. O povo rejeitou ele porque o povo era tão pecaminoso. Ele sabia disso, então quando ele falou sobre o reino, ele disse aqui: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A ênfase é o seguinte: o rei chegou, ele vai estabelecer o reino dele. Se você não obedecer o rei, você vai ser castigado, punido pelo rei. Então preparem-se, como ele fala aqui, arrependei-vos. Havia um movimento de pessoas se arrependendo, os bêbados, prostitutas, etc. Mas, infelizmente, a liderança religiosa do povo não aceitou. E acabou influenciando a multidão contra Jesus, e a multidão crucificou Jesus. Então ele pregava o arrependimento e o reino. Ele pregava muito isso. E você nota, essa pregação continua até através do livro de Atos, que é o quinto livro do Novo Testamento. A letra B. A pregação de Jesus enfatizava a suficiência dele. Vamos para Mateus 11. Mateus 11. A suficiência de Jesus aqui, versículo 28 e 29, pode marcar a palavra mim em versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para as vossas almas. Ele continua: porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Irmãos, Jesus é Deus. Então, não é errado ele falar: vinde a mim. Existem, por exemplo, as testemunhas de Jeová, que falam que Jesus não é Deus. Eles falam que ele é um Deus, menos poderoso, etc. Mas ele é Deus. Ele aceita a adoração, ele aceita os nossos louvores, ele faz milagres, ele sabe de tudo, ele é entronizado na destra do Pai, algo que nós não entendemos, mas é o que a Bíblia fala. E aqui ele não fala: vá para meu Pai, ou vá para Deus. Ele diz aqui: vinde a mim. Então ele enfatiza a suficiência dele. Quando você ora, você deve orar em nome dele. Na verdade, se você estudar o livro de Atos, você vai ver que o Estevão, quando ele morreu, antes de morrer, ele orou diretamente para Jesus, para ele. Não há nada errado nisso. Jesus é Deus. Também a pregação de Jesus enfatizava a hipocrisia dos líderes religiosos. Agora Mateus 15. Mateus 15. A primeira palavra aqui em versículo 7 pode marcar hipócritas. Interessante, Jesus chegou pregando contra o pecado, mas quando ele pregava bem forte, ele não pregava para os bêbados e prostitutas, dizendo: para com essa bagunça. Não, a ênfase dele era a hipocrisia nas sinagogas, entre os líderes religiosos. E diz aqui, versículo 7 de Mateus 15: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Irmãos, é a mesma coisa que acontece nas igrejas hoje em dia.
Pessoas vêm para a minha igreja, para a nossa igreja, e falam para mim: pastor, mas os seus usos e costumes, na outra igreja tem essas regras, e naquela igreja tem aquelas regras, e regras, e regras, e regras, usos e costumes, isso e aquilo. E pregam essas coisas que são doutrinas humanas, como se fossem a palavra de Deus, que é totalmente errado. Claro, devemos manter santidade, retidão, pureza, etc. Mas se as regras da igreja ficam tão enfatizadas que tem o nível das Escrituras, sempre vão dominar e a Bíblia fica ao lado, sempre. Por causa disso, nós precisamos deixar pessoas frequentar as nossas igrejas que nós sabemos não estão fazendo certo. E a Bíblia chama essas pessoas, no livro de Judas e 2 Pedro, manchas e máculas nas nossas festas de amor. Claro, nós podemos colocar uma placa em frente da igreja que diz: se você não usa essa roupa, se você bebe, fuma, usa esse palavrão, assiste esse filme, é uma lista de milhões de palavras, então você não pode entrar no prédio da nossa igreja. Então, o que as pessoas vão achar sobre Jesus? Que Jesus é regras. Jesus não é regras, Jesus é Salvador. O nosso alvo é alcançar essas pessoas. E como a Bíblia diz em 1 Coríntios 14, se essas pessoas quiserem entrar, eles devem perceber a presença de Deus dentro de nós, de tal forma que eles vão se prostrar e se arrepender e falar: Deus está em vocês. E é isso que eu quero. Alguém me disse hoje mesmo, que umas pessoas vão visitar nossa igreja na quarta. Eu já estou me preparando mentalmente para essas visitas, e sempre eu estou, porque quase sempre temos visitas na nossa igreja. Mas eu quero que essas pessoas percebam a presença de Jesus entre nós. Aqui o povo acabou colocando regras como a coisa principal. Jesus diz para eles: vocês são hipócritas. E versículo 12, note aqui, versículo 10, e chamando-se a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei, o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se os seus discípulos, disseram-lhe: sabes que os, marca a palavra, fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram. Ou seja, Jesus, a sua pregação não está ofendendo o cara bêbado na calçada. A sua pregação escandalizou quem? Os líderes religiosos dentro das sinagogas. Os que estão pregando a palavra. Esses caras não gostam do Senhor. Não gostavam mesmo. Não gostava mesmo. E nós precisamos então compreender que uma coisa que irrita muito o nosso Senhor é a hipocrisia na igreja, chegando a que nós queremos ser algo especial, religioso, mas eu faço isso na igreja, e o tempo todo Jesus vê o nosso coração muito afastado dele, e nós fazemos isso na igreja, aquilo, eu faço mais do que os outros, e manifestamos orgulho, e Jesus está pregando para nós, e falando para nós: você é hipócrita, eu não quero que Deus fale para mim isso, mas faz parte da pregação dele. Claro, todos nós devemos fazer o máximo para servir a Deus, mas com o coração ligado a Ele, em humildade. Letra D aqui, a pregação de Jesus enfatizava o novo nascimento e a salvação pela fé. Nós vamos lidar mais com isso, mas vamos rapidamente para João 3. João 3 aqui. Uma coisa importante das profecias em Jeremias, Ezequiel e provavelmente outras passagens, mas João, capítulo 3, e Jesus diz aqui em versículo 3, na verdade
na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus então está enfatizando na pregação dele que nós precisamos de uma mudança tão imensa que muda o nosso próprio ser. É um outro nascimento. Já nascemos uma vez, nós precisamos de um segundo nascimento. Não vou explicar tudo isso agora, porque mais para frente eu vou lidar com isso, mas fazia parte da pregação de Jesus. O nosso Salvador quer enfatizar isso para nós. Nós precisamos de uma transformação. Não somente alguém para nos perdoar, nós somos corruptos. Não simplesmente culpados de alguns erros na vida anterior. Nós temos um problema dentro de nós e precisamos nascer de novo. Ele enfatiza isso para o fariseu, príncipe dos judeus, Nicodemos, aqui em João 3. Agora, letra E. A pregação de Jesus enfatizava a esperança para os aflitos. Então, Mateus 5. Você pode ler a Bíblia toda, e uma coisa que sempre toca o coração de Deus é a aflição do homem. Quando o homem está sofrendo, está triste, ele ouve o clamor, ele ouve e toca o coração dele. E note umas coisas aqui, eu não vou ler todo o versículo aqui, mas aqui são as bem-aventuranças do Sermão da Montanha que Jesus pregou. E eu vou ler para vocês versículos 3, 4, 6, 10 e 11. Então, versículo 3, note a ênfase aqui. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5, versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Agora vamos pular uns versículos aqui, que dão outra ênfase. Vamos para versículo 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Versículo 11. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguiram, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então você nota isso, um grande conforto nas palavras, nas pregações de Jesus. Então eu vou terminar aqui vendo a pregação de Jesus. Vamos orar.